Noite, sejam todas muito bem-vindas. Por uma questão de agenda, eu precisei reagendar a live de hoje de manhã para agora à tarde. Eu agradeço a compreensão de todas. E hoje nós vamos falar sobre Raabe e o que está por trás de um preconceito, né? Raabe, ela era uma prostituta e o texto já começa trazendo esse rótulo dela, né? Que Raabe, ela era uma prostituta. E aí eu já começo a trazer para você a seguinte reflexão. Quantos são os rótulos que colocaram em você? E quais são os preconceitos ou os preconceitos, né? Porque geralmente a pessoa que tem um preconceito ao nosso respeito, ela não nos conhece ou nos conhece superficialmente e ela nos rotula por aquilo, pela nossa aparência, né? Ou porque nós não exercemos, nós não temos uma aparência conforme a pessoa gostaria que nós estivéssemos, né? Que ela foge dos padrões. Raabe fugia de todos os padrões. Tanto que, estudando a história de Raabe, eu me deparei com a história de mais duas mulheres, uma que está citada em Lucas e a outra que está citada em Mateus. E ambas são mulheres caídas que Jesus as levanta. Ambas são mulheres que estavam, né, em pecado. Uma é aquela mulher que ela é ungida por uma pecadora, ou seja, ela também era uma prostituta. E ela vai até a casa onde Jesus estava e com as lágrimas dela lá lava os pés de Jesus, beija os pés de Jesus e ainda unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo, né? E Jesus reconhece isso e a fé dessa mulher a salva. A outra mulher é a que consta em João 8, do versículo 1 ao 11, né, no qual ele fala sobre uma mulher que é pega em adultério, no qual Jesus fala, né, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então veja, são mulheres que Jesus levantou, mulheres que eram caídas. E quantas de nós, né, já não caímos? Mulheres que são rotuladas, mulheres que quebraram o padrão da sociedade, e por aqueles que se dizem perfeitos, né, que andam tudo direitinho, são pessoas que geralmente olham para outras pessoas com um olhar de preconceito. Então vamos olhar para Raabe primeiro com esse olhar, uma mulher improvável. Se nós formos olhar em 1 Coríntios, eu achei muito interessante quando eu olhei para Raabe, porque logo me veio 1 Coríntios 1, 27 e 29, que ele fala assim: Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. E por que essa passagem me veio em mente, né? Vamos olhar para aquela época, uma prostituta. Como que ela era vista? Como uma pessoa insignificante, desprezada, uma escória, uma vergonha. Hoje a prostituta é vista dessa forma. Mas naquela época era ainda pior do que nos dias atuais. E essa mulher, vista como uma mulher desprezada, insignificante, uma escória, foi a mulher que, através de uma atitude, através de uma decisão, ela mudou toda uma história. Quantas são as vezes que nós, mulheres, somos consideradas insignificantes e desprezadas, mulheres caídas, né? E não nos dão nada. E a partir do momento que nós nos conectamos com a nossa verdadeira
identidade, com a nossa essência, nós temos o poder de virar, de fazer uma grande reviravolta e de trazer à tona a mulher que existe dentro de você. O objetivo dessas lives, você sabe que é esse despertar. E que Raabe, a história de Raabe, desperte o seu melhor dentro de você. Desperte em você a mulher que existe dentro de você, que pode estar aí adormecida porque alguém pode ter rotulado você e você acreditou nesse rótulo. Pode até ser que algumas atitudes do seu passado estejam trazendo consequências terríveis para você no dia de hoje. Mas o seu passado não determina o teu futuro. O passado de Raabe não determinou o futuro dela. O que determinou o futuro dela foi uma decisão, e uma decisão seguida de uma ação, de uma atitude. Então, a partir do momento que ela tomou a decisão de acolher 2 homens considerados espiões, mas homens de Deus, que estavam à beira de conquistar, de iniciar a conquista da terra prometida. E o fato dessa mulher acolher esses 2 homens fez com que não só ela fosse salva, mas ela fosse salva, assim como toda a família dela. E ela ainda teve uma grande recompensa, que foi um casamento. E desse casamento teve um fruto. E esse fruto desse casamento fez parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Ou seja, Raabe era tataravó de Jesus Cristo. Aliás, de Davi. E Davi, nós sabemos que é da árvore genealógica de Jesus Cristo. Ou seja, essa mulher deixou um legado. Então eu quero trazer para você a força de uma mulher, a temência de uma mulher, a sabedoria de uma mulher, que para o mundo era uma mulher insignificante, era escória, era uma mulher improvável para fazer um grande feito. Raabe, por ter uma casa ali de prostituição, ela foi escolhida ali por 2 servos de Deus para se refugiarem, para poder entender o que acontecia em Jericó. Então vamos entender o porquê que isso tudo aconteceu. Então nós precisamos voltar um pouquinho na história para você compreender a profundidade da atitude dessa mulher. Nós sabemos que havia 12 tribos de Israel que estavam como escravos no Egito. E através de Moisés, Arão e Miriam, eles foram libertos. As 12 tribos foram libertas. Só que se recusaram a entrar na terra prometida. E o fato deles terem se recusado a entrar na terra prometida, eles foram condenados por Deus a vagarem 40 anos no deserto. Toda uma geração morreu e veio uma nova geração. E essa nova geração foi liderada por Josué. E quando essa geração ela é liderada por Josué, essas 12 tribos, dessas 12 gerações que nasceram, elas tiveram a temência, elas obedeceram a Josué. Eles não questionaram, eles não murmuraram, eles não reclamaram. Aquilo que Josué dizia, eles seguiam. E foi nesse cenário que eles começaram a conquistar quem? A terra prometida, a tal da Canaã. E para isso, eles iniciaram essa conquista aonde? Numa cidade chamada Cidade das Palmeiras. E por que essa cidade? Porque ela era uma promessa de Deus. Ali, eles teriam o maná e eles teriam leite e mel. Eles teriam tudo o que eles precisavam. Ou seja, essa cidade, ela tinha um solo fértil, bem regado, com frutas deliciosas e colheitas abundantes. E era uma cidade que ela estava onde? Dentro de Jericó. E Jericó, ela tinha 2 grandes muralhas. Ou seja, em volta de Jericó
haviam 2 grandes muralhas de 7 metros cada uma delas. E entre uma e outra havia um espaço, ou seja, quando alguém tentasse invadir Jericó, caía nesse buraco, nesse espaço que tinha. Então era uma presa fácil para o exército executar aquele invasor. Ou seja, era considerado uma fortaleza difícil de entrar. Mas Deus deu para eles, para o povo de Deus, uma estratégia extraordinária. Que essa estratégia, ela fazia o quê? Com que eles dessem voltas em volta do muro e tocassem uma trombeta. E isso aconteceu durante 7 dias. Só que para que eles pudessem fazer tudo isso, para que os planos deles fossem executados com excelência e eles obtivessem sucesso, Josué mandou 2 pessoas, 2 homens, como espiões para entender qual era a rotina da cidade. E eles vão aonde? Num lugar que seria acima de qualquer suspeita, que era um prostíbulo. E é aí que começa a história de Raabe. Como todos já estavam sabendo do que estava acontecendo, dos feitos de Deus, e sabiam também que o povo de Deus ia invadir Jericó, eles estavam todos, vamos dizer assim, antenados, ligados. E eles, de alguma forma, souberam que tinham 2 homens, servos de Deus, que estavam na cidade. E aonde eles foram bater? Na casa de onde? De Raabe. Na casa no prostíbulo. E Raabe, naquele momento, se viu diante de uma grande decisão, mas ela não tinha tempo para decidir se ela ia servir ao rei e ser patriota e entregar os 2 homens que estavam dentro da sua casa, ou se ela ia negar esse patriotismo e ia pensar em obedecer, em temer a Deus. E naquele momento ela teve uma grande decisão. E ela decidiu o quê? Esconder os 2 espiões. E por que essa mulher, que era considerada a escória da sociedade, uma mulher improvável, uma mulher que as pessoas desprezavam, uma mulher que as pessoas não dariam valor nenhum a ela, uma mulher que era considerada uma mulher sem autoestima, sem alma, sem salvação. Uma mulher que vivia em pecado. Porque quando nós temos uma grande decisão para tomar, nós vamos nos basear naquilo que nós acreditamos, nas nossas crenças. Nós vamos nos basear nos valores que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo um valor de justiça, o valor de sermos corretos e pagarmos o preço por estarmos sendo pessoas corretas e honestas, ou se vamos cair em pecado. Ela tinha tudo para continuar em pecado, absolutamente tudo, mas ela decidiu, ela optou pelo temor a Deus. Não que Deus bateu na porta dela e falou assim, ó, ou você me obedece ou você vai ser castigada. Não. Naquele momento ela exerceu o livre-arbítrio que Deus deu para mim e para você. E naquele momento ela decidiu não só esconder eles 2, mas como também dar a eles uma rota de fuga de uma forma que eles não fossem pegos. E ainda instruiu, vocês precisam ficar num determinado local por 3 dias e 3 noites, para que vocês saiam de lá com segurança. Ela tomou essa decisão, uma decisão que mudou toda uma história. E o que é interessante é que depois que ela toma essa decisão, ela faz um acordo. Eu te ajudo e você me ajuda. E o que você vai fazer por mim? Você vai salvar a mim e a minha família, toda a minha parentela, não é só a mim. Você vai salvar a mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos e toda a parentela que vem junto com os meus irmãos, porque os irmãos eram casados, tinham filhos, sobrinhos e tudo mais. Então todo mundo
eu quero que seja salvo. Eu te ajudo e você me ajuda. Foi uma troca justa. E qual foi o posicionamento dos dois espiões? Ok, só que você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma fita vermelha, uma corda vermelha na janela e você não vai poder falar em hipótese alguma. Se a gente souber que você fez, que você nos delatou, nosso acordo está quebrado e a gente não nos responsabilizamos. E se a sua família não estiver dentro da casa no momento do ataque, nós também não nos responsabilizamos se eles morrerem. Então, eles fizeram um acordo justo ali. E ela fez o quê? Esperou. Quando Deus nos entrega uma promessa, quando Deus nos coloca na posição, nós precisamos aguardar o tempo de Deus. Acontece que muitas vezes nós não queremos nos sujeitar ao tempo de Deus. E aí nós pegamos a prova com a mão. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. E quando a gente coloca a mão, Deus faz o quê? Tira a dele. A ela coube esperar. E pelo que dá a entender pela história, ela esperou por um bom tempo. Porque lá não era como, naquela época não é como hoje, que você chama um Uber, você pega um carro, você pega um avião e você, atravessa mares. Não, era tudo na caminhada. Então eu fico imaginando o tempo que demorou até os espiões ficarem lá, reclusos na mata, até eles voltarem para o acampamento, até todo o acampamento voltar para perto da terra de Jericó. Até eles se organizarem, até começarem a rodar ali, caminhar, marchar em volta do muro. Foi uma semana marchando até os muros caírem e eles conquistarem a terra prometida. Foi o início da conquista da terra prometida. Aquela ali era apenas uma cidade, fora todas as outras conquistas que vieram depois. Então veja, foi um processo, foi um tempo. E a ela coube o quê? Esperar. Aí eu pergunto para você, o quanto que você exerce a sua paciência, a sua resiliência? Ou você toma uma atitude, toma uma decisão e você quer que as coisas aconteçam da noite para o dia e você não espera. E aí você vai lá e coloca a sua mãozinha, porque você não espera o tempo certo das coisas acontecerem. Porque nós mulheres que temos uma dominância no comportamento alto, nós temos uma tendência a ter urgência nos nossos resultados. Assim como pessoas que têm no comportamento tanto dominância como conformidade. São pessoas que elas têm uma necessidade de urgência. E essa necessidade de urgência, quando não é bem trabalhada com a inteligência emocional, quando nós não temos consciência do nosso perfil comportamental, nós temos uma tendência a atropelar o processo. Nós temos uma tendência a querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, e nós não respeitamos os processos. Raabe nos ensina a respeitar o processo, a respeitar o tempo. Ela sabia que a partir do momento que ela tomou uma decisão e ela fez um acordo, coube a ela esperar. Quando a gente olha na Bíblia, nesse trecho que fala sobre a espera dela, ele fala sobre a espera dela para você ter uma noção. Ela faz o acordo no capítulo 2. Quando é no capítulo 6, ela ainda está lá esperando. Capítulo 6. Então imagina o tempo entre o capítulo 2 e o capítulo 6. O tempo ali, o nosso tempo é completamente diferente de quando a gente está lendo capítulos de um livro. Houve um processo, houve um tempo muito grande entre ela fazer o acordo e tudo começar a acontecer. Então ele fala sobre o que ela começa a esperar, várias vezes ele fala, e coube a ela esperar, e esperar, e esperar, e esperar. Então, são os momentos, são várias vezes que essa palavra esperar, que ela esperou, ele entra na palavra, no texto. Eu não tô achando aqui para poder ler para você quantas vezes aparece a palavra esperar. Mas ela espera por muito tempo, Então veja,
o quanto que você está exercitando da sua resiliência, respeitando o processo. Porque a partir do momento que nós não respeitamos processos, muitas vezes a gente volta para o fim da fila para a gente aprender a ter a resiliência, a ter paciência de esperar o processo. Então tem momentos que nós vamos tomar decisões e que na sequência vai vir um processo de espera. E muitas vezes a gente vai tomar decisões que imediatamente nós temos que agir. Quando a gente olha para a história de Raabe, quando ela toma a decisão de acolher os 2 filhos de Deus ali, que vamos chamar eles de espiões para ficar bem claro para você que eles estavam ali como espiões, ela, no mesmo momento que ela toma essa decisão de agir pela fé, por temor a Deus, e que ela acolhe aqueles 2 homens, no mesmo momento, quando os soldados vão embora, ela tem uma atitude, ou seja, ela age. Então, ela tem uma decisão pautada na fé e uma atitude pautada na fé. Qual é a atitude dela? Ela acolheu, ela ajudou eles a fugir e ainda instruiu. E aí, ela continuou levando a vida dela daquele mesmo jeito, em silêncio e esperando. Até que o povo de Deus chegasse. O quanto você está esperando e o quanto que você está agindo. Até tem uma frase que eu anotei enquanto eu estava estudando para entregar essa história para você, que é uma frase para você anotar aí. A fé é um passo, não apenas uma afirmação. E muitas vezes nós acreditamos que fé é simplesmente uma afirmação. E às vezes nós precisamos não só ter a fé como uma afirmação, mas precisamos dar o primeiro passo. O passo que Raabe deu foi ajudar aqueles homens a fugir em segurança. Porque se ela não toma essa atitude de ajudar eles a fugir em segurança, aquela atitude que ela teve de acolher aqueles 2 homens, de nada serviria. Por quê? Os soldados estavam atrás dele. Então, se ela não desse para eles um sentido contrário do que os soldados iriam, eles iriam ser pegos, eles iriam ser mortos. E aí todos os planos de Deus naquele momento iriam por água abaixo. E aí ia demorar mais ainda para acontecer. Então, quando Deus manda aqueles 2 homens vão ali, Deus já conhecia o coração de Raabe. Talvez Raabe não conhecesse o seu próprio coração. Porque muitas vezes Deus nos coloca na prova, porque Deus sempre fala assim, né? Deus sonda os corações. Deus sabe o que consta no meu coração e no seu, mas às vezes nós não sabemos o que consta no nosso coração. Muitas vezes nós não temos a ideia da força que nós temos. Muitas vezes nós não temos a menor ideia do quanto nós somos resilientes e pacientes. E aí Deus nos coloca em situações para que nós nos conscientizamos, para que a gente se conscientize do quanto forte nós somos, do quanto resiliente nós somos, do quanto forte nós somos. Então, às vezes você está em uma prova, mulher, achando que Deus te esqueceu, achando que o mundo está conspirando contra você. E na verdade, Deus está te colocando nessa prova única e exclusivamente para você se conscientizar de quanto grande você é, porque Ele não te quer escrava, Ele te quer uma mulher livre. E ser uma mulher livre não significa libertinagem. Veja que é algo completamente diferente. Você pode ser casada, ter 15 filhos e ser uma mulher livre. Porque a liberdade
que a Bíblia nos ensina é uma liberdade emocional. É uma liberdade para você casar, para você amar, para você trabalhar, para você ter filhos, para você prosperar, para você viajar, para você usufruir. E às vezes, por fatos que aconteceram no nosso passado, nós nos escravizamos. Aonde havia destruição na vida de Raabe por conta de uma decisão pautada na fé, seguida de uma atitude de ajudar aqueles homens a fugir em segurança, essa mulher foi salva. A família toda dela foi salva. E como recompensa, ela casou e teve filhos. E não só isso, ela fez parte da história. Ela faz parte da história, porque ela o sangue dela corre na genealogia de Jesus Cristo. Graças a ela ter casado com Salmão, se eu não me engano esse é o nome dele, que era um dos espiões, essa mulher fez parte da história de Davi, que faz parte da história de Jesus Cristo. E quantas são as vezes que, em vez de nós nos perdoarmos, nos amarmos, nós nos culpamos, nos criticamos, nos colocamos para baixo e ficamos nos condenando, nos autoflagelando pelos nossos erros do passado. E em vez da gente se amar, se perdoar e falar, ok, errei, ok. Qual foi o meu aprendizado com o meu erro do passado? O que importa agora para o teu futuro é o que você vai fazer daqui para adiante. O teu passado te trouxe até aqui, até o dia de hoje. O passado de Raabe trouxe ela até aquele momento. Aquela vida em pecado, aquela vida destruída. Porque eu fico imaginando o peso que deve ser, o quanto difícil deve ser para uma mulher, para um homem se prostituir, vender o seu próprio corpo. Cada dia tá com uma pessoa diferente e às vezes no mesmo dia com vários homens diferentes. Eu fico imaginando como essa mulher se sente. Eu fico imaginando, eu tenho até um troço assim de imaginar um negócio desse. Eu não consigo pensar num homem que eu nunca vi na vida tocando em mim. E, sabe, tendo uma intimidade comigo. Eu não consigo imaginar. E eu fico pensando como que essa mulher se sente. Eu fico imaginando o que leva uma mulher a chegar a esse ponto de vender o seu próprio corpo. E eu fico imaginando como que era a vida de Raabe. Mas a vida que ela levava e não foi o que determinou o futuro dela. O que determinou o futuro dela foi uma atitude de fé. O que determinou o futuro dela foram os valores dela. Ela era uma mulher improvável. Uma mulher considerada uma escória. Mas foi graças a ela que o povo de Deus venceu a sua primeira batalha ali para conquistar a terra prometida. Derrubou 2 muros que humanamente seria impossível, numa estratégia que somente Deus poderia entender, porque ser humano nenhum, eu acredito, que jamais imaginaria, vamos marchar em volta do muro e vamos tocar trombetas. Eu acho que nunca uma pessoa faria uma coisa dessa. Mas Deus é Deus. Ele usou Raabe para que tudo isso começasse a acontecer. E aí eu queria te perguntar, né? O que impede você de confessar os seus pecados, de se arrepender pelos seus pecados e de começar a construir um futuro novo? O que impede você de olhar para você e começar a se amar? A olhar para o teu passado como um aprendizado, como uma fase, um ciclo que se fechou e começar, através das tuas novas atitudes, dos seus novos comportamentos,
a trilhar um futuro diferente, a entrar numa história diferente, a entrar num caminho que realmente te leve ao sucesso que você tanto almeja. Porque todos nós queremos ter sucesso na vida, todos nós queremos vencer na vida. Ninguém quer ficar vivendo um relacionamento frustrado, ninguém quer trabalhar num trabalho que não gosta. Todos nós queremos ter prazer naquilo que fazemos e todos nós queremos ser amados. Todo ser humano quer isso. Isso já é dito na própria palavra. O que está impedindo você de se amar, de se perdoar? O que está impedindo você de se arrepender pelas coisas, pelas suas falhas, pelas suas fraquezas? Nós somos humanos, nós somos de carne. O que impede você de construir um futuro novo? O que impede você de começar a olhar para você e ter, assim como Raabe, uma atitude de fé? Ter um posicionamento diferente perante você, não pelo outro, porque você não precisa provar nada para ninguém. Muito pelo contrário. Você precisa fazer por você. Primeiro você precisa começar a se amar para depois poder amar o outro. As pessoas só vão nos amar a partir do momento que nós nos amarmos. Então, o primeiro amor precisa ser por Deus, por nós amar a mim, amar o outro como a mim mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a mim mesmo. Só que eu só posso amar o próximo se eu me amar. E eu só posso me amar quando eu amo a Deus. O que está te distanciando desse amor? O que está te distanciando de você se auto-perdoar? Veja, Jesus, ele nos mostra que quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Isso está na palavra, está lá em João. Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Nós somos falhos e ok. O que nós não podemos é, tudo bem, então eu tô falhando, então eu vou continuar no pecado mesmo. Não, isso não. Mas nós podemos sim olhar para nós, mulheres, e olhar para nós e começarmos a enxergar os nossos valores, começar a nos perdoar, começar a nos amar, assim como Jesus amou essas mulheres. Por que não? Raabe mudou toda uma história. Ela mudou a história dela, ela mudou a história da família dela. Ela não era mais a mulher, a prostituta. Ela passou a ser considerada mulher de fé. Tanto que ela é citada não só em Josué, onde conta a história dela, mas ela é citada também em Hebreus e em Tiago. Então veja como que o legado que ela deixou sobre uma atitude de fé que ela teve. Qual é o legado que você quer deixar? Qual é a história que você quer que os seus netos, que os seus filhos, os seus bisnetos e tataranetos contem sobre você? Qual é o legado que você quer deixar? Você vai continuar aí nessa cama, chorando, se vendo como uma pequena, por conta de falhas que talvez você tenha tido no passado, de decisões erradas? Ou você vai olhar para aquele seu passado e vai falar, ok, falhei, errei, pequei, e tá tudo certo, o que eu aprendi com isso e agora qual vai ser a minha decisão? E quando eu decido, eu rompo, decisão fala sobre isso, romper com o antigo comportamento e agir numa direção nova, com um comportamento novo. As nossas decisões, elas vão reverberar, elas vão ser uma consequência nos nossos comportamentos, elas irão influenciar os nossos comportamentos. A decisão de Raabe influenciou o comportamento dela. Tanto que quando acaba ali que eles vencem e eles derrubam a muralha e eles vencem os soldados, antes de eles colocarem fogo na cidade e queimar tudo,
porque apenas uma casa ficou em pé, a casa dela. Por quê? Porque tinha uma fita, tinha um cordão vermelho na janela. Então eles sabiam que aquela casa não podia ser tocada, porque naquela casa 2 homens foram acolhidos com segurança e orientados a como sair em segurança. E ela foi liberta, ela foi salva, toda a família dela foi salva. E ela começou a conviver com homens e mulheres de fé. Viver com pessoas que andavam segundo as orientações de Deus. E essa mulher, ela teve uma grande honra. Ela teve uma recompensa, que foi um casamento, que foi uma família. Ela construiu uma família. Deus está pronto para te entregar recompensas também. E o que falta, pode ser que o que esteja faltando seja você se arrepender. Pode ser que o que esteja faltando seja uma atitude de fé. Pode ser que o que esteja faltando é você respeitar o processo e entender que é um dia de cada vez. Que muitas das decisões que vamos tomar hoje, quantas são as vezes que a gente entrega um currículo numa empresa e a gente precisa esperar essa empresa nos chamar? Às vezes demora uma semana, às vezes 2, às vezes 3, às vezes demora meses. Tem pessoas que elas fazem concurso público e demora anos até ter uma resposta. É um processo. Então fica aqui para você a reflexão. O quanto que você está respeitando os processos. Se você está querendo fazer as coisas do seu jeito, não permitindo que pessoas façam também por você. O quanto que você está se culpando, está vivendo de passado, ao invés de olhar para o teu futuro e começar a ter uma atitude nova, um comportamento novo agora. Talvez o que você precise seja uma leitura de um bom livro para abrir a tua mente, abrir teus horizontes e começar a iniciar um processo de metanoia. Uma transformação da sua mente, uma mudança de mindset. O quanto que você está se permitindo viver esse processo, mulher? Então, reflita sobre isso. Chame uma amiga, 2, 3. Não passe por esse processo sozinha. Tenha papel e caneta na mão. Anote. Se fez sentido para você, volta, vê de novo, assiste de novo. Para que você não perca nada. Porque essas lives são feitas para você despertar. O quanto que você está dando ouvidos para os rótulos que colocaram em você. Lembra que você é preciosa, é valorosa. Você é uma princesa. E como princesa, como mulher preciosa e valorosa, merece e deve ser tratada dessa forma. Não aceite menos do que isso na sua vida. Fica aí uma dica para você. Reflita o quanto que você está vivendo como uma mulher de valor, como uma mulher preciosa, como uma filha do Deus Altíssimo. Ou você está deixando as pessoas maltratarem você, passarem por cima de você igual um trator. O quanto que você está se deixando ser cuidada. O quanto que você está permitindo viver o seu processo de autoconhecimento. O quanto que você está se amando, se dando valor. Fica com essa reflexão.